prática hoje, vou pedir a vocês que coloquem aí no chat que vocês aceitam serem gravados aí durante a aula. Então, quem chegou agora, quem está aí desde cedo, pode botar aí aceito, pode gravar, do jeito que vocês quiserem aí, para a gente ter esse respaldo aí também, tá bom? Então, vamos começar. Eu tenho aí, então, o texto que eu pedi para vocês lerem, né? Beleza, pode gravar, Marcos, todo mundo. Autorizo, Joyce também, perfeito, obrigado. Hoje a gente vai trabalhar um artigo. Eu espero que vocês tenham lido. Se vocês não leram, leiam. Esse texto ele é fantástico. Ele, então, é um texto que foi traduzido lá pelo Vitor Manuel e outra professora lá do Arquivo Nacional. São professores de 20 horas também da Federal Fluminense. Então, o nosso tema hoje é o conceito do fundo arquivístico, teoria, descrição e proveniência na era pós-custodial, pós-moderno, pós-custodial, pós-capitalista, tudo agora nesse conceito, né? Então, o que seria isso? Vamos então, aos poucos. Então, essa tradução foi feita pela Silvia Ninita de Moura Estevão e o professor Vitor Manuel, que também é um dos grandes responsáveis pela nossa NOBRAD, pela Câmara Técnica de Descrição Arquivística, por todo o trabalho no Conselho Internacional de Arquivo, enfim. Então, eu acho esse texto fantástico, nós vamos ver por quê, né? Então, mesmo que vocês não tenham lido, separem ele aí do lado, porque nossa próxima atividade, vai ser vocês elaborarem uma aula com esse conceito, utilizando não só esse texto, mas o outro texto também. Então, acho que fica bem bacana também. É a atividade de vocês, é a nossa próxima atividade. O trabalho de vocês pegarem e fazerem, então, preparar um slide, né? Um slide com esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem não leu, mas está disponível aí, o Terry Cook, infelizmente, ele é falecido, né? Terry Cook, deixa eu até ver. Terry Cook, ele mesmo, né? Até conferir isso. Ele trabalhou, então, nos Arquivos Nacionais no Canadá, uma referência, né? A gente viu aqui que os canadenses têm uma influência significativa e muito importante na arquivologia internacional, uma quebra de paradigma, a partir do momento que você tem, então, um trabalho de entender a arquivologia de forma integrada. Então, nós vimos lá, né, nesses vários conceitos que nós temos trabalhado, a divisão que o Schellenberg fazia entre os archives e os record managers, que era justamente quem? Era justamente a divisão que se tinha. E isso é muito bom a gente estar pensando nisso. Por quê? Nós temos duas correntes que pensam na questão da arquivologia, né? Ela pensa assim. Então, deixa eu abrir uma janela aqui, com o dedo pronto para a gente entender isso. Legal. Você tem uma corrente que pensa o quê? Você tem o arquivo. É o arquivo permanente, né? Então, quando a gente pensa nesse arquivo permanente, a gente tem, então, o arquivo geral, o arquivo histórico, o arquivo público. Essa coisa de arquivo público, todo arquivo é público, né? Se ele está dentro de uma instituição pública, seja na esfera municipal, estadual, federal, judiciária, legislativa ou executiva,
ou até de uma instituição, uma autarquia que presta serviço, então ele vai ser público, com certeza ele vai ser público. O ideal é que os documentos, de uma forma geral, né, dos mais diversos tipos, só chegassem ao arquivo quando eles tivessem finalizado suas funções. Nós tivéssemos um grande armazém, ou um arquivo setorial, ou um arquivo intermediário, né? Um sonho aí. Ou um arquivo geral, que fosse o nome, né? Sei lá, um arquivo, vou botar intermediário. Então, você tem essa corrente que entende que só deve ir para o arquivo geral os documentos que finalizaram suas funções. Ele não tem que vir para cá, né, se ele não concluiu o seu trabalho final. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem. Lógico que os arquivos, muitas vezes, eles somam essas funções intermediárias, né? A gente recebe tanto intermediário, por uma questão de logística, por uma questão de espaço, por uma questão econômica, por uma questão de falta de planejamento, e grande parte sofre com o quê? Com recolhimento selvagem. Isso é um problema, né? A gente tem essa cultura, né? Essa perspectiva, a partir do momento que a gente tem esse trabalho, né, nessa questão. Então, a gente tem, então, que pensar, existem várias realidades. Essas realidades, elas são, então, uma constância, seja nos arquivos municipais, nos arquivos estaduais, no arquivo de uma instituição privada, né? Enfim. Então, você tem, sim, essa proveniência tradicional, ela é física, ela é estática, né? É usado para manter, se entende com a integridade do fundo, se pensa nele, unidos pela origem, a questão física do documento. Enquanto você tem uma proveniência canadense, que pensa numa dinâmica, num trabalho mais dinâmico e funcional, entender os arquivos por suas funções. E aí é o grande desafio, você pensar nessa funcionalidade, nessas relações orgânicas desses documentos, nessa análise contextual, sua função, seu criador, sua forma e sua função na origem. Então, aprendizagem essencial nessa disciplina. Não existe essa ideia de que a descrição arquivística é a produção de instrumentos de pesquisa. Descrição arquivística é um projeto de pesquisa científica, de trabalho continuado, pensado de uma forma integrada, muito antes da origem do documento. Lógico que nessa realidade você pode ser contratado para montar um centro de memória, você pode pegar um projeto cultural para organizar um fundo fechado, você pode receber uma coleção de um acervo pessoal significativo de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, ou de uma instituição, por exemplo, um jornal local. Evidentemente, você vai poder ter várias experiências nesse sentido. O que é importante pensar é que a descrição arquivística não é mero produtor de descrição, há de instrumentos de descrição. Os instrumentos são resultados do trabalho. Então, você tem essa arquivística tradicional, né? E essa arquivística pós-custodial, pós-moderna, não se chama de pós-moderna, mas que o quê? Enquanto na tradicional os documentos de arquivos eram como artefatos físicos e as interações entre as entidades eram consideradas orgânicas por natureza, na pós-moderna, fundamentais na arquivologia também são duplas. O documento individual e suas relações com os processos administrativos. Então, ele tem essa relação com as funções desse trabalho. Então, a gente tem muito nessa questão.
Enquanto que o objetivo no tradicional era o controle físico e intelectual dos documentos da administração em geral e da administração pública em particular, para a preservação da memória e para a garantia das fontes históricas, o pós-moderno vai além, né? Boa noite, Gabriel, bem-vindo aí. Seja bem-vindo à sala. Gabriel saiu, depois ele volta aí. Vai além da acessibilidade, é a manutenção da qualidade arquivística, ou seja, da clareza, da força e da resistência dos dados, entre as informações e o processo administrativo que gerou. Na metodologia tradicional, então, a gente tem uma aplicação do princípio da proveniência e do seu desdobramento, da ordenação dos documentos de acordo com a organização dada pelo órgão produtor. Na pós-moderna, consiste no estabelecimento, na manutenção e na análise das relações entre os documentos e seus geradores, de forma a estabelecer, manter e analisar a autenticidade, a segurança e a fidedignidade desses processos, desses documentos, através do RDCA, através do pensar, porque a gente tem uma questão, não é mais, documentos hoje não tem mais uma proveniência, ele tem uma multiproveniência, como diz na introdução. O que quer dizer isso? Hoje eu abri um NEDOCS, um documento como cidadão para mandar para o governo do Estado. Eu assinei da minha casa. Certo? Eu tenho esse documento na minha casa que eu gerei e guardei. Mas ele foi assinado e mandado para outra pessoa que assinou e encaminha para outra. Eu poderia ter assinado ele. Por exemplo, um abaixo-assinado. Eu poderia ter feito um abaixo-assinado e mandado para vocês, todo mundo ter assinado junto e encaminhado. Ou ter assinado pela associação, junto com outras associações. Que normalmente ainda vai com uma cópia ainda desse do processo, vai para a procuradoria, o mesmo processo está indo para... Então, olha só como é que isso gera, né, uma necessidade de repensarmos essa questão, além do institucional, porque é interinstitucional, as relações dos documentos. Hoje você cria uma nota fiscal, a nota fiscal está onde? Onde que a gente tem que arquivar a nota fiscal? É a prefeitura? Mas peraí, quem gera a nota fiscal? É a prefeitura ou é a instituição? Mas na hora que ele cria, automaticamente vai um para a prefeitura, vai um para o meu e-mail, que comprei, vai um para o contador, vai outro para a Receita. Olha só que loucura, o cara criou num lugar e isso já vai para vários lugares. E onde que ele tem que ser arquivado no final? E aí a gente tem essa questão da indivisibilidade, da unicidade, da lindônia do custodiador responsável, da organicidade. Então, vamos avançar. Por que que eu insisto na questão do fundo? Se vocês não saírem daqui com isso bem definido na cabeça de vocês, o princípio da proveniência, o que é isso? Como a maioria dos princípios é mais fácil, se torna enunciá-lo e defini-lo do que defini-lo e defini-lo do que aplicá-lo. Então, é muito por aí também. A gente tem esse princípio, é igual quando a gente fala muito em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, enfim. Então, nós temos muitos esses desafios. Duché afirma que é pela prática desse princípio que os arquivistas distinguem mais nitidamente tanto do bibliotecário quanto do documentalista, o que difere o arquivista de qualquer outra profissão da ciência da informação é o princípio da proveniência que permite a gente entender o documento como conjunto. A gente trata a informação como conjunto, no seu contexto de produção, no seu contexto de uso dentro de uma organicidade, uma função e uma missão de uma instituição. A natureza orgânica do fundo forneceu o bem-sucedido ingrediente na Guerra da Independência, travada por arquivistas para estabelecer sua identidade profissional. O italiano Ludolini vem dizer isso, então, que é isso que faz a gente uma ciência distinta das outras ciências da área da informação. Da parte francesa do Canadá, vem a declaração que o respeito dos fundos é a pedra angular da teoria arquivística. E tudo isso a gente viu por quê? Só existe fundo se existir o respeito do
princípio da proveniência. Sir Hilary Jenkinson declara que esse é o mais importante de todos os princípios que afeta a prática arquivística. Com certeza. Então, você tem alguns conceitos no texto, por exemplo. Produção, acumulação é o processo natural pela qual os documentos são produzidos e recebidos na condução de qualquer tipo de atividade. Então, observe, se entender um documento dentro da sua função e dentro da sua atividade é uma situação sine qua non para a gente refletir essa organicidade dentro de qualquer arranjo. Ordem original reflete a classificação, organização, arquivamento ou qualquer outro processo que forneça aos documentos e séries de documentos sua forma ou estrutura interna. Então, dificilmente nós vamos ter aí um documento que não se reflita isso e mais, que dificilmente vai estar organizado, mas aquela organização, ela diz alguma coisa. Um sentido de acumulação. Então, o que a gente precisa pensar nesse contexto arquivístico, entendido como esses fatores ambientais que determinam como os documentos são gerados, como eles são estruturados, como são administrados, como são custodiados, interpretados. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Você montar uma planilha e descrever um documento, todos os documentos, documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, documento 5. Isso é descrição arquivística? Foi uma pergunta, tá, gente? Pode até, não precisa nem abrir a câmera, se quiser falar. Pode tecer aí, que eu estou aguardando. Vou repetir a pergunta. Eu peguei uma planilha, eu tenho um acervo. Vejo que não, Marcos. Por que não? Porque você não tem o contexto do quê, Marcos? Da interpretação desses documentos, das relações desses documentos uns com os outros. Por quê? Como que a gente faz a descrição arquivística? É do geral para o específico ou do específico para o geral? Também foi uma pergunta, gente. Vou repetir. Como é que a gente faz a descrição arquivística? A gente pensa a descrição arquivística do geral para o específico ou do específico para o geral? Alguém se arrisca a responder? O geral para o específico. Muito bem, Wagner. Por quê? Específico para o geral, salvo engano. Pode ser, em alguns casos, muito raro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É do geral para o específico. A gente explica o contexto depois para ir afunilando. Porque nem sempre a gente pega num acervo e vamos descrever item a item. Nem todo acervo a gente desce até o nível item. Às vezes a gente descreve só o fundo. Não tem, ou por falta de condições, ou por falta de necessidade, ou por falta... Você tem que fazer um planejamento para isso. A professora, uma das poucas exceções que eu conheço, que é bem legais, que a gente vai trabalhar aqui, Ana Maria Camargo e a equipe do Instituto Fernando Henrique, eles estão fazendo um trabalho específico geral. Ou seja, eles vão recebendo os documentos e vão formando as séries, e vão formando os conjuntos, e vão formando, entendendo aquilo. Por quê? O Instituto Fernando Henrique é um fundo aberto ou fechado? Também foi uma pergunta. Aberto, né? Por que está aberto? A dona Ruth e o Sr. Fernando Henrique estão vivos, né? Eles estão aí em plena atividade, como professores, como pessoas, né, da sociedade. A Ruth morreu? Meu Deus, até. Também ela era viva ainda. A Ruth não, então é um fundo fechado. Mas algumas coisas... tem uma série lá que é a Ruth e o Fernando Henrique. Eles produziram junto. Olha que difícil imaginar isso. Então, eles fizeram isso específico. Mas, na teoria arquivística, na metodologia, o nosso trabalho é do geral para o específico. Tá bom?
Os fatores ambientais que determinam diretamente os conteúdos, formas e estrutura dos registros podem ser diferenciados em contexto de proveniência, administrativo e contexto de uso. Esses fatores são, para cada um a seu tempo, determinados pelo contexto sociopolítico, cultural e econômico. Então, se você me faz uma planilha, que eu não tenho contexto de como isso foi descrito, como isso foi custodiado, como isso foi recolhido, quem descreveu, quando descreveu, aonde descreveu, por onde passou. Observe que eu posso até ter a descrição do documento, mas eu não tenho descrição do quê? Desse contexto arquivístico. Eu posso até ter o contexto de produção. Quem produziu foi a Embrafilme. Mas eu não tenho esse histórico que me conta muita coisa. Me conta a dispersão, o silêncio, as coisas. Então, é aí que a gente pensa nisso. As normas lá de descrição arquivística da Associação dos Arquivistas Canadenses, eles fazem 5 arranjos. Entidade custodiadora. É importante a entidade custodiadora? É fundamental. Por exemplo, Governo do Estado do Espírito Santo. Quem é a entidade custodiadora? É uma pergunta também, tá, gente? Vou repetir a pergunta. Governo do Estado do Espírito Santo. O arquivo histórico do nosso governo do Estado do Espírito Santo. Quem é a entidade custodiadora? Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Tudo bem, Luciano? Não é o governo. O governo é o produtor. Dentro do governo, se pensa nos fundos. Aí você vê o quê? O fundo. Dentro do fundo, você pensa as séries. A série, você tem as unidades de arquivamento. Dentro das unidades de arquivamento, você tem o item. Na perspectiva canadense, nós vamos ver na perspectiva da ISAD-G e na perspectiva depois da NOBRAD. Tá bom? Mas o que eu quero dizer? Por exemplo, a UFES. Quem é a entidade custodiadora da UFES? Secretaria. Aí nós vamos ver isso, Luciana. Depende. Isso depende do arranjo que você der. De repente você não pode. Você vai chamar secretaria de série? Eu não chamaria. Acontece? Acontece. Tem gente que fala assim, série e fotografia, mas fotografia não é série. Não? Tipologia documental dentro de uma perspectiva de uma função. Às vezes a gente não tem opção. É aquele problema. A gente tem 3, então, a gente tem 3, né? 3 perspectivas de a funcional, né? Que é aquela feita pela função da instituição, como é a do São Paulo, quem conhece o trabalho lá da classificação de São Paulo, né? Do governo do Estado de São Paulo. Por assunto, como é a resolução 14 do CONAR, que é uma bagunça que quando a gente aplica aquilo, se a gente não adequar, não é para aplicar do jeito que está, a gente faz Ctrl-C, Ctrl-V, aquilo vira um inferno, porque não representa essa organicidade da instituição, e é por estrutura. Então, isso depende da instituição arquivística que vai custodiar isso, definir isso, porque senão vai ser um recolhimento selvagem, sem planejamento. Né? Lógico que qual é o mais adequado arquivisticamente falando, gente? Dessas 3. A gente tem que classificar por quê? Por função, por estrutura ou por assunto? Funcional, claro, perfeito. Arquivisticamente falando, se a gente quer garantir a organicidade, a gente não tem outra opção. Tá. 7 níveis de descrição. Interinstitucional, entidade custodiadora, grupo temático, fundo, série, unidade de arquivamento e item. Esse grupo temático, eu não sei se é uma questão de tradução. Poderia ser a seção, que eles chamam de grupo, dentro da ISAD-G. A gente vai ver isso ao longo do curso. No Brasil,
Quem sabe o que é CODEARC? Vocês sabem o que é CODEARC? Responde aí para mim. Alguém já ouviu falar? Sabe o que é CODEARC? Vou botar aqui. Identificação das entidades custodiadoras de acervos arquivísticos. Por que é entidade custodiadora de acervos arquivísticos? Sim, a lei exige que tenha seu cadastro. Por que é uma entidade custodiadora e não de arquivos? Porque a gente tem arquivo que, às vezes, não está dentro de um arquivo. Está dentro de biblioteca, está dentro de museu, está dentro da administração, está dentro do... Enfim. Então, se vocês forem... Vamos aqui pegar aqui. CONARC Brasil. Deixa eu ver se começou aí para vocês. Ih, mudaram o site. Quando muda o site, eu me perco todo. Ah, não. CONARC. Peraí. CONARC. Não, só está falando. Mudou tudo. Aqui, ó. Cadastro Nacional das Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos. Esse cadastro, ele é instituído pela Resolução 28 do CONARC. Então, se você trabalha numa instituição, você tem que ir lá e pedir o seu cadastro, o seu registro. Isso faz parte da descrição arquivística. Esse é o nível 0. Né? Então, vamos pegar aqui para a gente... Você vem aqui, ó, abre esse formulário eletrônico. Não é isso que eu quero. E preenche esse formuláriozinho aqui, ó. Que vai ser sua sigla, o nome da instituição, endereço, CEP, cidade, telefone, tal. Seu acervo, condições, serviço. Envia. Nada mais que isso. Né? Deixa eu ver se a gente acha aqui. Eu não sei onde eles botaram as instituições. Eles fizeram um negócio aqui que tiraram. Eu queria achar o cadastro das instituições, mas depois a gente vai voltar nela, tá bom? Então, por exemplo, a UFES. Vamos pegar aqui um exemplo da universidade. A entidade custodiadora da UFES, qual que é? CIARC, teoricamente é o CIARC, fica lá atrás da biblioteca, não é? Não é a UFES, né, Sérgio? Perfeito. Eu acho que eles ainda não têm isso definido. Esse CIARC ainda está em aberto, porque, pela resolução do CONARC, quem tem que ser o órgão central de um sistema de arquivo da instituição, né, do sistema de arquivo daquela esfera, né, daquela entidade, é o arquivo. O CIARC é um sistema. Tem que ter um arquivo. A gente tem um arquivo. Esse arquivo tem que ser o órgão central desse sistema. E dizer quem são os órgãos que compõem esse sistema. Então, acho que falta um pouco isso também por parte dos arquivistas. Mas tá. Então, a gente entendendo isso. Então, você tem lá, né, os arquivistas canadenses relatam que o princípio foi adaptado, os ingleses, Archives Group, os italianos de Fundo, os americanos de Record Group. Essa adaptação apresenta grau de identidade nessa relação, né, desse princípio da proveniência.
Então, você vai ver vários termos que remontam aí essa concepção de fundo. Nós vimos também que nós temos 2 graus do princípio da proveniência, né? Nós vimos isso no texto do Rousseau e da Coulter, que tem essa questão. Né? Ou seja, o primeiro grau diz respeito ao fundo, a formação desse fundo, como conjunto de documentos recebidos e produzidos ao longo da existência de uma instituição, pessoa, entidade, nas suas atividades e atribuições, né? E você tem o segundo grau, o princípio da santidade, da ordem original, e manter a ordem original daquele sistema ali. Lição básica dessa disciplina em particular é essa diferença, gente. Coleção não é fundo. A gente até bota, é uma das grandes críticas da Nobrade, que eles botam a coleção no nível 1. Coleção não tem série, a gente até bota, mas não tem série coleção. Não arquivisticamente falando. Porque a arquivologia entende a série como o quê? Como uma relação de documentos dentro de uma função, um cumprimento de uma atividade de uma determinada instituição, ou pessoa, ou entidade, enfim. Então, se ela não tem, ela fala uma série factícia, porque você junta um tema. Na coleção, você fala assim, isso aqui é fotografia, e junta todo mundo lá. Mas o fato de ser fotografia, toda fotografia tem a mesma função? Sim ou não? Não, claro que não, né, gente? Poxa, não vai ter. Tem fotografia para registrar obra, tem fotografia de evento, tem fotografia de acompanhamento de solenidade, tem fotografia com funções mais variáveis possíveis. Que estão dentro de um conjunto de relações de documentos distintas. Seja para comunicação, seja para denúncia, seja para relatório. Você tem funções dentro da fotografia também. O fato de ser fotografia não torna ele melhor nem pior, é um documento. Né? Tá. Então, o primeiro resultado de um processo natural, o produto de atividades claramente definidas, enquanto que a última é uma construção artificial, uma criação arbitrária, frequentemente fruto do acaso. Então, quando acontece da pessoa buscar os documentos dentro da função dele de prefeito e sai e leva aquilo para casa, e depois você pega aquele mesmo documento e traz de volta para o acervo, com certeza muito daquela organicidade foi perdida e dificilmente recuperada. Porque ele vai tirar aquelas relações com os documentos e vai dar uma nova função, uma atividade para esse documento. Tá. Critérios de fundo. Então, o que a gente precisa para ter um fundo, gente? Isso é lição de casa, dever de casa, cai em qualquer prova. É um gabarito para você perguntar, isso é um fundo? Uma entidade jurídica. Então, vai ser um fundo institucional, pelo menos, né? A entidade jurídica. Você tem essa relação, então, com o fundo. Você tem que ter esse registro, essa denominação legal, essa existência jurídica promulgada em um ato datado, uma lei, uma portaria, um decreto. Né? Que mais? Um mandato oficial. O produtor deverá possuir um mandato claramente definido, estável, consistente, que também deverá ser declarado em documento legal ou regulatório, um ato de posse, né, um estatuto dizendo ali como é que funciona isso. A gente tem todos esses procedimentos. Uma posição hierárquica definida. Posição do produtor na hierarquia administrativa deve ser precisamente estabelecida no documento de criação e sua relação com outros níveis mais altos na hierarquia. Deverá ser claramente determinada. A gente tem que entender que posição tem essa hierarquia ali, né? Isso é fundamental para a gente entender.
um alto grau de autonomia. O produtor deve ter um chefe com significativa autonomia de decisões. O chefe deve ter poderes para conduzir quase todas as atividades específicas na organização sem ter que submetê-la a um superior hierárquico. Ou seja, isso quer dizer, explicando melhor, que não quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser, às vezes ele está vinculado. A UFES é um fundo, ou pelo menos uma entidade, né? Tem que definir que fundo é esse. Né? Esse texto é bacana que ele traz muito exemplo, muito modelo nisso. Tipo assim, a hierarquia seria o mesmo que o organograma funcional? Não, o organograma ele pode servir como base. A gente não tem. A gente tem organograma estrutural. Eu nunca ouvi falar no organograma, Marcos, funcional. Se você tiver um organograma funcional, ele já é uma classificação, não é? Se a gente for pensar em taxonomia, gente, até o índice é uma classificação, o tesauro é uma classificação. Só que a gente pensa isso a partir de funções. E dentro dessas funções, a gente pensa nos documentos, suas tipologias documentais. E a gente estrutura isso num quadro, para que todo mundo entenda do mesmo jeito. Então, o que o arquivista faz é interpretar essa relação e estruturá-la em ferramentas, em instrumentos de trabalho, e facilite a operacionalização dessas informações, principalmente agora que ela é digital. Então, olha só. Isso não significa, evidentemente, que ele deve gozar de poderes de decisão em relação a todos os assuntos. Certos assuntos importantes podem ser submetidos à decisão do escalão superior da hierarquia administrativa. Acontece, né? Nem o presidente tem essa autonomia toda. Tem que passar pelo Senado, passar pelo Congresso, o reitor tem que passar pelos conselhos. Mas ele tem autonomia para assinar as coisas, pelo menos boa parte ou significativa decisões, né? Entretanto, para poder produzir um fundo de arquivo que ele seja próprio, o organismo deve gozar de poder decisório, pelo menos que diz respeito a determinados assuntos. Então, esse é um dos pontos também. E o organograma. A organização interna do produtor deve ser, tanto quanto possível, definida e registrada no organograma. E aí, dentro do organograma, Marcos, evidentemente, quando você cria um departamento, um setor, um centro, você diz ali quais as funções desse centro. Evidentemente, essa hierarquia ela vem acompanhada de atos regulamentares que instituem essa posição. Aí que a gente tem aquela perspectiva. Qual a perspectiva é? Maximalista ou minimalista. Se você for maximalista, você vai entender a UFS como um único fundo. Fundo UFS, né? E ali as divisões, as suas funções. Se você for minimalista, você vai chamar UFS de fundo, os camping de grupos, ou centros de grupo, né, as autarquias, e vai chamar e vai baixar de fundo, vai chamar os departamentos de fundo. Observe que não tem regra, gente. Isso aí quem vai dizer é a organização da instituição a partir do seu arquivista, da sua comissão de avaliações de documentos, porque é preciso definir isso até para você definir uma estrutura de protocolo, um arranjo dos documentos históricos. Se a gente não faz isso, o que acontece? Cada um faz de um jeito, aí vira uma bagunça que a gente conhece. Né? O Scott ainda bota um sexto ainda, para completar esses 5 formais, né? Ele cita que do Shen é necessário um sexto baseado na definição de órgão, que é, afinal, por excelência, o produtor dos documentos no contexto corporativo, que ele entende como parte da organização em qualquer nível da hierarquia administrativa que tem ou teve seu próprio sistema de arquivamento de documentos, ou, no caso de um conselho assemelhado, seu próprio sistema de atas ou relatório, e seu próprio, geralmente, distinto nome ou título durante um dado período. Então, ele já aparece aí com um novo. Mas, esses 5 aqui,
Em caso de prova, é o que a literatura arquivística considera a nível, né? Mas no estudo mais avançado, vocês vão ver que os australianos eles trabalham numa perspectiva diferente, né? Assim, de avançar nesse sentido, porque a gente está numa fase pós-custodial, gente. Entender isso. E o pilar dessa divisão é a série. Até mesmo o manual da Society of American Archives, que trata desse assunto, indica que a série é o mais importante nível de arranjo. E que a descrição centra-se pesadamente na série. Então, uma série, definir uma série. O que define uma série? O que você vai definir? O que faz um documento ser uma série? Você chegou na Constituição, você tem que for constituir as séries. É uma pergunta, né? Por onde você começaria? O que vocês acham? Se a gente trabalha função, como é que eu definiria uma função de um documento? De uma certidão. A tipologia é uma direção pela atividade. Mas o que define? A tipologia definiria a atividade de um documento? Certidão de registro de óbito. O registro de óbito é uma atividade? É uma função daquela espécie? Nota fiscal de compra de material permanente. Comprovar alguma coisa é uma função? Olha que importante definir isso. Se você começar um trabalho de levantamento, você não determinar na sua cabeça e por escrito o que é uma função, o que é uma atividade, problema sério. Qual a diferença de função para atividade? Aí vocês têm que ler o professor lá da Renato Tarcísio, que é a referência. A gente tem que trazer ele aqui qualquer dia desse para uma aula ou para uma aula online, porque ele vai trabalhar nessa perspectiva. A gente tem que definir o que é uma função. Aí a ISDF, que é a International Standard Description Function, que é a norma de descrição de funções, é fundamental, gente. É uma ferramenta que vocês não podem deixar de usar. Não precisa decorar NOBRAD, não precisa decorar ISAR CPF, não precisa decorar ISAD-G, mas vocês têm que saber para que serve. Para isso vocês estão aqui, nessa noite de quarta-feira, às 19h15 comigo, da casa de vocês, me ouvindo, tá bom? Então, é isso que tem que ter na cabeça de vocês. Tem que dar nome aos bois, porque senão cada um chama de uma coisa. E a série, você tem que sair, porque você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso com um monte de gente. Você tem que deixar claro, porque se não tiver claro para você que é arquivista, imagina para quem não é. Aí, Grace, segundo lá, ele diz que a série é definida como unidade de arquivamentos ou documentos arranjados de acordo com o sistema de arquivamento ou mantidos como unidade porque estão relacionados a uma função ou assunto determinado. Constantemente a palavra assunto aparece na ISAD-G, na ISAR-CPF, na NOBRAD, vocês vão ver que aparece. Acontece, às vezes, tem um assunto. É o mais adequado? Como ser arquivisticamente falando, não é. Adequado é a função, né? Resultam da mesma atividade. Tem uma forma específica ou devido a alguma relação procedente da sua produção, recebimento ou uso. Tem que ter alguma coisa relacionando esses documentos. De preferência, que a gente consiga manter qual a característica desse documento. A gente tem que buscar todo o tempo garantir. Organicidade. O que a gente tenta garantir todo o tempo na descrição, às vezes a gente não consegue, por N motivos, mas é manter a organicidade. O Schellenberg, ele tem uma fala que ele diz assim,
Coleção é uma coisa que era para ser extirpada dos arquivos. Não era para existir coleção em arquivo. Mas ela existe. Seja uma coleção que apareceu lá, que deixaram lá por algum motivo que não era para estar. Seja uma coleção factícia, que foram os documentos separados das suas funções e das relações que tinha com outros documentos, porque era fotografia, porque era planta, ou porque o secretário que entrou no dia, separa os ofícios de tal assunto e bota tudo aqui, porque eu quero, quando eu quiser ver, eu quero ele aqui do meu lado. Então, é muito por aí também. Arquivo pessoal. Aí eu te pergunto, olha que encrenca, então. A gente sabe que tem aqueles 5 critérios lá para a gente identificar um arquivo, certo? Identificar um fundo. E no arquivo pessoal? Na página 24 ele diz assim, né, os critérios para definir um fundo envolvem 2 questões, né? Então, o que ele fala? Ele fala que é complicado essa coisa de fundo para o arquivo pessoal. Eu poderia dizer assim, tem uma instituição jurídica, então o cara tem certidão de nascimento, então é um fundo. Tem o organograma, é a família, né? O organograma é a família. Né? Tem alguém que assina, se ele pode assinar, ele tem autonomia, ele não pode assinar por tudo, depois ele fica com 18 anos, ele pode assinar. Mas não é assim que funciona, não dá para fazer essa comparação. Então, o que entende, então? Os critérios para definir o fundo envolvem 2 questões. Produtor e entidade, coletivo ou pessoa. Então, entende assim, pode ser um grupo de andarilhos, né, que faz uma atividade junto e formam uma turma lá, sei lá, né, uma banda de Congo, não tem registro. Grupo de Ticumbi, que tem o mestre, e a gente vai tirando foto, as pessoas vão deixando com o mestre falece, passa para o próximo, o contramestre, e vai passando para a esposa do contramestre, e vão acumulando documentos ao longo do tempo. E é um sistema de arquivamento de documentos relacionados. Eles dizem que se tiver essas 2 coisas, se ambos existirem independentemente de demonstrarem alguma continuidade ao longo do tempo, então todo o acúmulo físico de documento resultante daquele produtor, como série, dossiês, processo ou item, pode ser identificado como fundo. Pode ser identificado como fundo. Isso mata a charada de um problema que nós temos na hora de definir arquivo pessoal. Porque, às vezes, o arquivo pessoal, tem gente aí na roça aí que não tem, nunca registrou um filho, nunca registrou quando tirou carteira de trabalho, desde seu fundo. Pode até não produzir documento, é diferente. Mas no documento pessoal, a gente tem N questões. A gente tem o álbum de fotografia com os cabelos, do primeiro corte de cabelo do neném agarrado junto. Nós temos diário que a pessoa viajava e anotava. Nós temos uma caderneta do Gabriel Garcia Marques, ele bota lá o personagem, não sei se ele tem esse nome pessoal dele, mas no personagem do Gabriel Garcia Marques, né? Escreveu 100 Anos de Solidão, Prêmio Nobel de Literatura em 82 da Colômbia, que ele ia nos prostíbulos e toda moça que ele conhecia, ele fazia questão de anotar o nome. Então, olha que essas espécies, essas tipologias documentais fogem da estrutura diplomática construída dentro da administração. É totalmente diferente, mas não é menos importante nem mais. Elas são distintas. Fotos com alguma identificação à caneta, né? Cartas com a rosa que foi enviada por aquele namorado que viajou e nunca mais voltou. Mas que ela teve uma relação de anos de cartas de correspondência, hoje a gente não tem mais. Então, observe nessas relações, e isso forma links
Isso forma organicidade nesse conjunto? Claro que forma, já que as funções e atividades do produtor estão conectadas organicamente a documentos que, por sua natureza mesmo, refletem tais funções e atividades. Então, enquanto a gente institucional, a gente consegue fazer isso pelo organograma, pelo estatuto, na vida pessoal, isso é mais subjetivo. Isso depende de entender esse contexto. Como eu fui fazer o trabalho do Teatro da Barra, lá na Barra do Jucu, Paulo de Barros e o Bob de Paula. O Bob de Paula já tinha falecido, filho do Paulo, né? Então, eles tinham uma relação dentro ali, mas o fundo era fechado do filho, que Deus o tenha, muito pesado também, uma grande tristeza do Paulo. Os filhos nunca devem morrer antes dos pais, mas você tem essa sensibilidade de lidar com essas relações desses fundos e desses acervos. Já que as funções e atividades dos produtores estão conectadas organicamente a documento que, por sua natureza mesma, reflete tais funções e atividades. O fundo resultante, se mantido intacto e descrito, nem sempre, preservará o valor probatório e a significância contextual do arquivo. Um problema, que às vezes o camarada, igual o outro lá, prefeito lá, doou só os arquivos fotográficos. Você tem um inventário de aparências. Você identifica o que você vê na foto. Você não sabe porque aquelas fotos foram parar na arquivo pessoal dele, você não sabe o que aconteceu, você não sabe de onde vieram aquelas fotos, você não sabe qual a função daquela foto ela cumpriu para existir, entendeu? Desafio, gente. Então, o arquivista vai encontrar dificuldade na aplicação do fundo quando as duas questões: identificar o produtor dentro da estrutura hierárquica, isso é um grande desafio. Vocês vão ver aqui que eu vou perguntar para vocês, isso é um fundo ou isso é uma coleção? Vocês vão ter que indagar, perguntar, questionar, investigar. Não vem escrito carimbado, ó, tá recebendo o fundo aí. Vocês que têm que dizer. E decidir qual série pertencente a um dado produtor ou fundo. Não? Como é que funciona isso nesse sentido? Esses dois problemas, identificar essa série é um grande problema dentro desse fundo, montar esse arranjo, pensar nessa estrutura. Esses dois problemas ficam especialmente evidentes quando o conceito de fundo é aplicado a documentos produzidos em modernas e complexas entidades burocráticas, com muito extratos, ou a documentos eletrônicos com sua capacidade de serem produzidos, alterados e usados simultaneamente por dois ou mais produtores. Olha só, você vai ter que definir se essa nota fiscal é uma série, mas quem produziu? Às vezes, 3 lugares produziram ao mesmo tempo, contrato assinado por 3 secretarias. Quem é o produtor? E nem sempre o produtor é o destinatário. Então, problema na aplicação. Identificar o produtor dentro dessas estruturas hierárquicas. Isso é um grande desafio que a gente tem que estar pensando, principalmente no documento que nato digital, ele já nasce nesse sentido. E decidir qual série pertence a um dado produtor ou fundo. Então, isso é um outro desafio também. Esses dois problemas ficam especialmente evidentes quando o conceito de fundo é aplicado a documentos produzidos em modernas e complexas entidades burocráticas, com muito extrato, que a gente já tinha citado anterior. Então, num documento eletrônico, esse desafio mais do que triplica. E essas bases de dados são relacionais. Muitas vezes interinstitucionais, eles são assinados por mais de uma entidade. Aí essa coisa, gente, qual é original, qual não é original? Não, qual é a função desse documento dentro desse conjunto? A questão agora não é nem mais se é original ou deixou de ser. Mas entender essa gênese de produção, essa tramitação. Então, esses dados eletrônicos e sistema de execução legal e de recursos patrimoniais pode ser produzido por órgãos locais, estaduais e federais e, então, ser compartilhado por jurisdições e recuperado por qualquer uma delas para produzir novos dados ou novos documentos, de acordo com suas próprias necessidades. Enquanto os bancos de dados podem residir ou se acumular a um órgão federal, tal órgão pode não possuir os dados. Quem então é o produtor?
Quem é o fundo? Olha só, às vezes o cara produz o documento e manda. Então, como assim? Hã? Então, a chave da questão para o autor é ver o fundo não como entidade física, mas como uma entidade, um conceito abstrato. Como bem sabem os arquivistas, os documentos eletrônicos, a realidade muitas vezes é lógica e funcional e não física. Então, quando é funcional, quando ela é física, a gente ainda consegue visualizar, entender, pensar. O digital, por mais que a gente não existe essa questão da desmaterialização da matéria, mas você não visualiza, você não tem a consolidação desse documento como objeto. Você tem a concepção lógica da coisa. No cenário ideal, o inventário impresso, físico, é substituído por um sistema de gerenciamento de bases de dados relacionais como centros da descrição arquivística. Em realidade, na era de burocráticos, dinâmicos e fluidos, não há outra maneira de proteger a proveniência. Nós temos que desapegar do entendimento, não é desapegar, mas entender que essa coisa física, ela pode ter um arranjo físico e você fazer um arranjo lógico. Você vai chegar em muitas instituições, o cara fala assim, não, mas nós temos que botar os ofícios todos juntos. Será que tem necessidade disso? Ah, vamos separar. Ah, que bom que você chegou. Vamos arrumar essas caixas. Ó, eu quero que separe todo. Olha que trabalheiro. Separe todos esses tipos de documentos. Será? De repente, a nível de arranjo, para poder. Um processo de eliminação, né? Tudo bem. Mas às vezes você quebra o princípio da ordem original. Mesmo que ela já tenha sido remanejada várias vezes, você vai remanejar mais uma. Você pode muito bem, no processo de digitalização e de descrição, depois juntar isso virtualmente. Ó, está aqui a relação de tais documentos, de tipologias documentais. Então, tá. O fundo, dessa forma, deveria ser visto, antes de tudo, como uma construção intelectual. Nos arquivos, o fundo é menos uma entidade física do que uma síntese conceitual de descrições de entidades físicas em nível de séries ou em nível abaixo, e de descrição do caráter administrativo, histórico e funcional dos produtores de documentos. O fundo é, dessa forma, um conceito que expressa a interconexão dinâmica entre a descrição abstrata dos produtores e a descrição concreta dos documentos reais, série, dossiê, processos e itens documentais. Então, nós vamos ver que a gente nem sempre desce até o item documental. Pensar de uma forma geral, evidentemente, mas a gente não tem esse processo nesse raciocínio. O argumento desse estudo, no PUC, é que para muitas séries, os documentos de vários produtores estão orgânica e irremediavelmente misturados muito antes de sua chegada nos arquivos. É papel do arquivista ordenar essa mistura intelectual e não fisicamente. Muitas vezes, o fisicamente é o menor dos problemas. E é a última coisa que você deve intervir, para ressaltar toda a proveniência contextual dos documentos. Por exemplo, nós pegamos lá um acervo de fotografia, de 1 a 8 mil. Ah, vamos separar. Não, não vou separar. Ah, mas é preciso para ficar junto. Não, não precisava. Lógico que eu separei para poder uma caixa muito entochada, uma muito vazia, para poder ter uma, né? Dividir melhor. Mas fiz um código topográfico de 1 a 8 mil. Depois eu fiz um código para fazer a ordenação lógica. Aqui. Em qual caixa está? Está naquela caixa ali, está o documento. Acabou. Peguei livro lá do CCJE. Vários livros, né? O camarada pegou aqueles documentos do CCJE todo antigo e encadernou, fez formato de livro. Vamos encadernar para separar isso. Olha que trabalheira, gente. Eu vou encadernar, vou separar papel por papel. Olha, está encadernado.
Para dizer que está junto, eu digitalizo e separo ele como? Digitalmente. A nível de classificação de descrição. Não vou fazer isso nunca. Mas as pessoas ainda são apegadas, elas acham importante essa coisa estar junto. Né? Enfim. Esse texto em particular, então, eu vou pegar para vocês aqui. Vamos pegar aqui que eu vou separar, que eu vou... Perguntas. Sem perguntas? Então, tá bom. Então, vamos aqui. Dedo Chroma. Todo mundo conseguiu fazer o fichamento. Era para hoje. Não é para hoje? Foi para o dia 21 do Rousseau? Perfeito. Se alguém tiver problema, me avise aí, tá bom? A gente está aprendendo aí. Quem já fez, eu já devolvi. Luciano tem uma dúvida. Qual? Eu já dei o feedback para vocês. Nos próximos textos, tipo esse que a gente trabalhou hoje, a gente pode usar aquela estrutura para fazer os próximos, mesmo que não seja, se não for exigido? Você pode usar essa estrutura para a sua vida pessoal. Ah, tá. Para a sua vida pessoal, você pode fazer um fichamento daqui para o final do período. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho agora, a Luciana, ela é agora minha aluna de iniciação científica, né, Luciana? Parabéns, mais uma vez. É bem bacana, esse nível profissional de pesquisa é bem legal. E nós estamos fazendo um trabalho agora com o professor Roquemar Baldança, já deve ter recebido esse material, que ele faz mineração de dados para fazer levantamento de artigos em base de dados científicos. E ele faz isso tudo automático e tem lá um material que ele puxa, joga tudo numa planilha. Mandou hoje para a turma. Legal, Luciano. Então, hoje a gente tem que começar a aprender a fazer esse tipo de coisa, que não dá mais para fazer manual. Você vai fazer um TCC. Vai ficar lá. Gente, você puxa lá, o cara puxa dos últimos 10 anos. Ele traz para você por resumo, por palavra-chave, por bibliografia. Você bota o gráfico, você bota coisa de louco, coisa fantástica. Cada vez mais a gente tem que aprender a fazer essas coisas, sair desse manual. A gente tem que estar pensando nessa perspectiva. Mas agora, sobre a atividade, cada atividade vai ter um anexo lá. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Espera. Então, não vai dar para usar no outro, porque no outro já não vai ter essa planilha do Excel lá. Tá bom, Luciano? Ela vai ter outro material. Então, por exemplo, o slide da aula 2 eu deixei aqui. Qual a atividade do Rousseau? Quem fez já está lá, fechou. Leitura e apontamento para a aula do dia 16, foi esse texto de hoje. Eu só pedi para ler, para anotar o que queria. Leitura para a aula 3, é esse texto de hoje. Acho que eu até repeti, então. 16 de setembro. Que eu repeti, esse aqui era para 16, mas a gente já trabalhou ele. Não tem problema, não. A lista de presença eu não passei hoje. Eu quero fazer uma chamada aqui para a gente poder conferir a pauta, tá bom? No dia 16, nós tivemos, então, a apresentação do texto do Rousseau. No dia 21, nós tivemos um bate-papo com o Marcelo. Então, quem veio aqui e botou era para comentar lá no YouTube, mas eu que errei, eu não escrevi isso aqui, eu falei que era para comentar aqui.
Então, a pessoa tem que estar inscrita lá no YouTube, tem que ter participado do chat e tem que ter botado ou comentário aqui ou lá no YouTube, para ganhar a pontuação da live. Então, toda live tem que fazer isso. Pode comentar direto lá. Acabou a live, pode ir lá de baixo lá. Ei, legal, bacana. Dá um joinha e comenta. Quem já fez isso, eu já dei o feedback também. Se conferir lá, já está conferido, né? O slide de hoje, esse aqui é slide. Hoje é 23. Então, aqui eu errei, ó. Aqui, vou até editar aqui. Hoje são 23. O slide de hoje já está aqui. E vocês têm uma atividade agora. Vocês vão elaborar uma aula sobre fundo de arquivo e princípio da proveniência. Essa é a próxima função, atividade de vocês. Vai entregar dia 28, ó. André, vou fazer aonde? Você vai clicar aqui. E aqui você vai fazer sua aula. Você terminou sua aula aqui, eu vou acessar ela aqui. Eu vou corrigir ela aqui. Se eu tiver que comentar, vou comentar aqui. Entendeu? Você não precisa abrir um PowerPoint e depois colocar aqui. Vai fazer direto no Google. Direto nessa planilha que vocês estão acessando. Espera aí que eu acabei tirando aqui. Tem limite de tela? Não. Tem limite de pouca tela, Luciano. E é com 3 slides, me explicar. Aí eu vou ficar... No fichamento eu considerei, tem gente que fez 3 citações. Esse de hoje era só para ler, ok? Ok, era só para ler. Já leram? Vocês vão precisar. Eu posso usar outro texto? Deve usar outro texto. Usa do culto ali também, né? Eu acho que é um texto bacana, que traz alguma coisa. Ah, só vai usar a parte que você falou? Não, você pode. O tema é esse: princípio da proveniência e o fundo de arquivo. A atividade é a seguinte: você vai dar uma aula. Imagina que você vai dar uma aula. Você tem uma aula para dar. Eu acho que slide. Tem slide que a gente faz com 50, porque a gente fala muito de passar rápido. Tem uma coisa que é mais tranquila. Slide que evita texto grande. Slide com muito texto, Ctrl+C, Ctrl+V, aquele monte de... Tem que ter uma lógica, tem que ter uma cadência. Isso é para vocês aprenderem. Não tem o errado. É uma coisa de vocês. Tá bom? Então, vocês vão pegar aí o material, vão abrir aqui, e aqui mesmo vocês vão montar o slide. Elabora um slide para uma aula sobre o fundo de arquivo e o princípio da proveniência. Vale 5 pontos daqueles 70 que a gente tem. Tá? Essa leitura e acompanhamento era para hoje, aí eu sempre repito o texto. Mas para a aula que vem, nós temos um texto em espanhol. La descripción arquivística en los tiempos postmodernos, conceitos, princípios e normas, de Marília, né? A Laines Padrón, ela fez um pós-doutorado e é um texto muito legal, apesar de estar em espanhol, né? Eu já acho que já está até demais, já botei isso aqui nas 2 outras aulas, você já tem acesso a isso, não precisa. Então, eu vou tirar. Tá bom? Então, a gente se encontra na segunda-feira e a gente vai trabalhar esse texto. Então, qual é a atividade, então? A atividade é a produção de uma apresentação de aula com o conceito, né, com o tema, princípio da proveniência e o fundo de arquivo. Tá bom? Prepare uma aula, sim, pensando assim,
O dia que eu precisar dar essa aula, esse slide vai estar pronto. É isso que vocês têm que pensar na cabeça de vocês. Você tem que explicar o que é isso numa aula. Então, você vai preparar um slide. Tá bom? Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, a gente se encontra dia 28, que é segunda que vem. Na quarta-feira, a mesma coisa. Nós vamos ter uma live, nosso bate-papo arquivístico com a professora Ana Carla Mariz. Tem uma aula ontem lá para especialização, tem até uma turma aí estudando lá com ela também. Tá bom? Então, segunda, a gente tá junto. Quarta, a gente lá no meu canal lá do YouTube. Tá? Já tá até... Quem não tiver... Eu nunca sei onde está isso. Já estava até agendado aqui, mas eu sempre me perco nisso. Enfim, pode marcar lá. Tá bom? Tá. Dúvidas? Internet caiu. Esté, só falei da próxima aula, segunda-feira, e da atividade. Qualquer dúvida, eu ainda vou ficar aqui ainda um tempinho. Vocês podem estar perguntando, tá bom? Mas não falei nada e falei para... Quem assistiu a live, a última live do Marcelo, e não comentou, estou esperando o comentário. Aí pode comentar direto lá no YouTube, entrar lá, entendeu? Isso eu estou fazendo manual, eu tenho que ir lá e voltar, ir lá e voltar. Tá? Eu tinha feito o fichamento, mas não tinha enviado. Pensei que era só fazer para o sistema, já enviaria direto. Mas é assim que funciona, vai. O seu não foi? Vamos conferir? Vamos olhar para a gente tirar essa dúvida, vai. A partir do momento que você preenche lá, vai, ele já... Quer ver? Atividade 1. Acho que até corrigiu o seu, vai. Ó. Vamos olhar, Wagner. Wagner, só que você só tem uma citação. É isso mesmo? Uma citação fica pouco, né, Wagner? Aí você tem que dar uma... Não botou a palavra-chave. Mas a partir do momento que você marcou aqui... Será que você botou algum filtro? Vamos olhar aqui. Ó. Aí com atraso, 19h40. Não sei. Aí você tem que dar uma... Se você quiser ficar na sala aí, a gente resolve isso aí ainda hoje, Wagner, tá? Mas, automaticamente, quando vocês fazem, tá? Isso já fica salvo, porque vocês já estão fazendo direto no Google. Mas, professor, não tem que entregar, não? Não, você... Oi, fala. Tem a partezinha lá do lado, aí eu tenho que apertar em entregar, e aí parece que... Tem isso? Eu não sei, porque eu não acesso de vocês. Tem isso. Acho que tem que apertar em entregar. Ótimo. Então, já fica todo mundo... Obrigado, Júlia, pelo esclarecimento. Tem um passarinho aí com alguém. É sua, Júlia? Obrigado, Júlia. Tá bom, cuida dela aí. Está querendo participar da aula. Então, tem que entregar do mesmo jeito que eu preencho e eu tenho que escrever e devolver. Aí volta para vocês. Ou rever e ver se atualiza. Faça isso, vê o que deu errado. Eu nunca faço direto, eu vou ensinar uma coisa para vocês, eu nunca faço direto num sistema. Se eu tenho que preencher um formulário eletrônico, eu salvo no Word, vou salvando, por quê? Volta e meia, desculpa que aconteceu alguma coisa e engoliu tudo. Então, ou salva uma coisa no Excel, faz, entendeu? Depois só cola. Essas coisas é importante para a gente não perder um dia de serviço, que até desanima, né? É mais seguro, sempre é mais seguro, entendeu? Professor,
No Fala, Ju. PowerPoint, na atividade do PowerPoint. Eu não posso fazer o slide fora e anexar o documento, não? O que acontece? Eu não sei. Você pode até fazer uma experiência depois, Júlia. Pegar um PowerPoint, escrever qualquer coisa e tentar anexar lá para eu ver aqui. Mas como eu faço a ferramenta e mando criar uma cópia para vocês, eu faria no PowerPoint e tenta colar lá. Faz um PowerPoint, a capa, por exemplo, e cola lá para ver como é que fica. E às vezes também fica tudo desfigurado também. Você faz a coisa toda certinha, arrumadinha, tá? Então, eu sugiro que faça esse teste, Júlia. Dá uma olhadinha, faz o primeiro e cola. Opa, funcionou. Se funcionou, você faz o resto, depois só cola. Mas tem que fazer lá dentro, porque eu vou ter o acesso lá dentro. Eu acho que anexando não vai funcionar. Tá bom? Ele vai, mas ele vai para outra área. A rubrica que eu coloquei, não sei. A gente tem que fazer um teste. Se quem quiser fazer um teste depois, manda lá. André, vê se funcionou. Seria uma opção também. Mas aí você me daria duas coisas para olhar. Eu teria que olhar primeiro no para depois olhar. Se todo mundo fizer isso, acho que vai dificultar um pouco a minha vida. Eu posso até fazer, mas eu prefiro aí que faça essa experiência. Faz fora, vai lá e cola. Funcionou? Direitinho. Procurei isso, não achei para anexar. O Marcos não achou. Eu acho que não vai mesmo, porque tive esse problema com outra matéria. O Tiago falou que já tentou também e não resolveu. Então, fica a dica aí. Porque isso aí, realmente, quando a gente cria no perfil. Tem gente que ainda não entrou na sala. Isso é importante também estar pensando nisso. Tá? Deixa eu ver aqui. Professor? A Cláudia está aí? Cláudia não está, né? A Cláudia, se ela não entrar na sala, eu não consigo corrigir as atividades dela. Mas o resto está todo mundo aí, ó. Alexandre, Ana Maria, Zaf. O Bruno, não sei se está apagado, Bruno. Você entrou na sala? Deixa eu ver. Não sei. Tá? Mas Jorge está certinha. Júlia, eu acho que está, apesar de estar sem a Mar aqui. Caroline, Laís. Vocês confiram se vocês estão na sala. Eu não sei. Professor? Pode falar, fala. Uma dúvida, que eu não sei se também é da Caroline. Fala. Eu enviei o estudo dirigido, está constando lá como devolvido. O estudo dirigido, vamos Que são as olhar? perguntas. Mas eu não devolvi os estudos dirigidos, só se eu errei. Não, eu olhei agora de curiosidade, está lá como devolvido. Não, tá. O que acontece com esse estudo dirigido? Ele é sem nota, tá? Se eu olhar ele... Não, eu não atribuí nota a ele. Então, vamos ver se está devolvido. Ó, devolvido. Esses aqui estão pendentes. Mas está devolvido. Beleza. Sem problema. Tá? Mas observe aí só para destacar. Esse aqui eu não atribuí nota. É um estudo para vocês lerem o texto e acompanhar, até estudar para a prova, né? É uma forma que eu pensei nesse sentido. Fala. Veja, agora eu não estou nem conseguindo editar o fichamento. Eu acho porque fechou, vai. Acho que o fichamento fechou. Eu tenho que entrar para abrir para você. Porque o que acontece com essas atividades? Ela tem o prazo. Se você perder o prazo, ela é diferente. Quando a gente trabalhava com blog, eu falava assim, posta lá, depois eu corrijo, diminuo a pontuação, até porque tem que diminuir um pouco a pontuação para não ser injusto com os outros, né? Então, a gente vai ter que sentar para ver, tá bom? Mas isso dentro do prazo. Espera aí que eu já perdi. Professor, desculpa, minha internet caiu, tá? Eu acho que não vai mesmo, tá? Veja, agora não estou nem conseguindo editar o fichamento. Aí, por causa disso, sim, agora eu entendi, você tem que cancelar o envio e editar novamente. Ixi, mas isso dentro do prazo. Tá bom. Tá, o que mais? Fala para mim. O que a gente tem aí? Eu estou entendendo que seu fichamento está pronto, né, Fábio? Você não já fez, ou você fez tudo lá direto na planilha da atividade?
Se você fez, então perdeu. Isso é um problema também que a gente tem aí. Né? Uma última coisa que eu quero ver, nós estamos chegando aí. Ana Maria, está aí? Fazer uma chamada rápida. Presente. Zaf está aí. Bruno Pereira dos Anjos. Tá. Cláudia Cavalcante. Está aí. Esté. Presente. Esté, boa noite. Joyce, está aí. Não está, Joyce? Joyce. Júlia. Presente, Júlia. Júlia. Caroline. Presente. Caroline presente. Quem está presente? Desculpa, não escutei. Caroline. Caroline, perfeito. Laís, está aí? Presente. Luciana, falou com a Presente. gente agora. O Marcos. Marcos, presente, respondeu ali. Maria Aparecida. Presente. Robson. Maria Aparecida, presente, respondeu. Robson, está aí. Sérgio. Presente. Quem é que está presente? Sérgio? Respondeu Sim. agora? Perfeito. Sérgio. Stephanie. Presente. Thaís. Presente. Tiago. Presente. E o Wagner, que a gente está conversando agora. Wagner está aí também, né, Wagner? Então, há uma outra pauta que a gente tem. É o Alexandre Alexandre, está aí? Que ele é de arranjo e descrição. Presente. Então, o que eu estou falando isso para vocês? Quem não está inscrito, o fato de estar aqui na sala não quer dizer que está matriculado. Quem está na pauta está matriculado. Se não cancelar a matrícula aí no reajuste, está tranquilo, não temos problema, tá? Mas quem não está, quem pediu para acrescentar, entrar na sala, tem que procurar a matrícula no segundo período, não tem problema, temos muita vaga, se não tiver, me procura aqui, se der um número a mais de procura aí, mas é importantíssimo estar acertando isso, tá bom, gente? Então, é isso. Professor, Júlia, a internet caiu, não tem problema não, a gente começou com ela. Ei, Júlia. Oi. Seu nome? Minha internet voltou agora. Não tem problema não. Seu nome? E o Gabriel, o Robson Gabriel também, a internet dele caiu. Não tem problema não. O Robson, você viu? Eu só conferi se o nome do... Robson Gabriel também já está na pauta. Avisa ele aí que ele está na pauta. Eu só estou fazendo essa... Tá bom, obrigada. Beleza, Robson. É que a gente está fazendo a chamada para verificar quem está na pauta e quem não está. Só para a gente ficar aí, para não chegar no final do período, a gente tem aquela correria de procura por colegiados, esqueci, não perdi a matrícula. Então, quem não for o caso de alguém, talvez, se conferir o meu apontamento do Rousseau, se eu não conferir, eu vou conferir agora, mas eu acho que eu devolvi sim, Marcos. Vou liberar a galera aqui, a gente fica aqui um pouquinho, e eu já dou uma olhada, tá bom? Mas eu conferi, eu fiz sim, eu devolvi já, Marcos. Dá uma olhadinha lá. Quem quiser olhar se o professor corrigiu, é só abrir a atividade e em cima aparece com nota escrita na observação. Perfeito. O apontamento, aquele estudo dirigido não tinha nota. Eu só devolvi e falei, legal. Tem coisa errada? Eu acho que foi um fichamento que a pessoa pegou e colou a bibliografia toda num lugar e fez as citações em cada célula. Na hora de filtrar, isso não dá certo, porque você tem uma célula só. O ideal é que você faça uma célula para cada... Tem gente que não botou a palavra-chave. Não tem problema. Fichamento é para vocês, gente. Não tem fichamento errado ou certo. Apresentação de slide é para vocês. Não tem coisa de certo ou errado. São coisas que a gente tem. Não tem problema não, Robson. Aqui só para a gente poder ler aqui. Tá? Então é isso.
O próximo texto está aí, né? É um texto bem bacana também. Terminando essa parte mais teórica, nós vamos entrar nas questões práticas, nas atividades práticas. Segunda-feira a gente está junto, né? Tem um slidezinho para fazer aí, que eu acho que é bem bacana aprender a fazer isso. Tem seleção que é assim, gente. Uma colega fez a seleção de emprego, né? Para o Findes. Tem entrevista, tem redação, sempre tem uma redação. Sentaram ela na sala, falaram assim, agora você monta uma planilha no Excel, usando isso aqui, faz o filtro, resolve aqui. Deram 20 minutos para ela montar uma planilha. Né? Depois mandaram ela fazer uma apresentação no PowerPoint. Ó. Depois mandaram escrever um ofício. Quer dizer, são coisas óbvias, mas que se a gente não está na atividade, a gente não sabe fazer. Então, não vai aprender aqui comigo, mas a gente tenta trazer algumas experiências que facilitem a vida da gente aí no futuro e melhore aí nossas oportunidades, tá bom? É isso aí, boa noite, obrigado pela presença de todos, sempre um prazer estar com vocês. Um bom restinho de semana, qualquer dúvida eu estou junto aí, tá? E que precisar, o vídeo foi gravado, eu só vou dar uma breve edição para botar só uma apresentação e uma finalização e disponibilizo para vocês e mando um lembrete lá pelo portal dos professores. Tá bom? Boa noite, gente. Fique com Deus.